Eu acho que é muito mais viável, a minha opinião, né? Eu costumo ser um pouco mais conservador em vários pontos. Mas, poxa, você vai pra lá, você faz o transplante lá. Vamos supor que você vai ficar quantos dias depois ainda lá? Sei lá, 5, 10 dias no máximo? E depois, se acontecer qualquer tipo de efeito adverso, você vai falar com quem? Você vai voltar para a Turquia para refazer o procedimento ou para o médico dar algum tipo de indicação, orientação? Não dá. Então, assim, quando você pensa em colocar a sua saúde, a sua vida na mão de uma outra pessoa, porque assim, é um procedimento invasivo, né? Sim. Então, assim, muitas vezes requer, acredito eu, que a utilização de anestésico, Sim. Doses altas de em doses anestésico local. altas. Então, assim, tem riscos, Muitos. doutor? Sim, o transplante capilar, ele não é um procedimento isento de risco, que pode ser feito em qualquer lugar, sem que você tenha conhecimento e tecnologia para lidar com complicações, que às vezes podem ser graves. Certo. Tá? Então, de fato, essa proposta de ir para um país distante, fazer um procedimento desse tipo e depois voltar para o Brasil, realmente ela aos ouvidos, por exemplo, de alguém que trabalha com uma outra área, igual no meu caso, que sou neurocirurgião também, soa um pouco estranho. E o que eu pude ver no decorrer desses anos é que as pessoas que fazem transplante na Turquia, quando precisam de algum suporte ou precisam fazer algum retoque ou alguma correção, eles não voltam à Turquia. Não volta por causa do custo, Sim. né? Ainda mais, eu acho que hoje, depois da pandemia, etc., Exato. a passagem aérea, hotel, essas coisas ficaram muito altas, né? Então, assim, é inviável, galera. Transplante capilar se você é brasileiro e está aqui, faça. Aqui no Brasil tem muitos médicos extremamente capacitados, como o Dr. Diogo aqui, que vai poder te atender muito bem. E aí, hoje eu só tô tirando dúvida, hein, gente? Só tô tirando Mas pode perguntar à vontade. as dúvidas mais comuns. No final, eu vou perguntar se o meu caso tem jeito, mas calma, espera aí. Tudo indica que sim. Opa, aí, ó, bom sinal já, viu? Onde que pode ser implantado? Porque a gente fala, o pessoal entende que quando pensa em calvície, a pessoa já pensa direto em couro cabeludo, né? Certo. Mas a calvície pode acontecer em outras áreas do corpo também. Quais áreas que pode ser feito o transplante? O transplante. Olha, existe uma procura relativamente grande de transplantes para barba. Legal. Tá? A área doadora é a mesma, é do couro cabeludo mesmo. Os cabelos da área doadora do couro cabeludo, eles se ajustam muito bem à face. Então, o transplante de barba, ele possui resultados muito bons quando ele é bem realizado. Uhum. Você tem que respeitar uma série de ângulos porque a barba ela cresce de forma bem aguda em relação à superfície da pele do rosto. E uma procura também que não é pequena é para transplante de sobrancelha. Tá? É menor ou é grande? É um pouco menor. Um pouco menor. menor. Assim, a sequência é transplante capilar masculino, depois transplante capilar feminino, depois transplante de barba, depois transplante de sobrancelhas. Que legal. Então quer dizer que as mulheres também têm procurado bastante. Sim. Você percebeu algum crescimento de procura depois desse processo de pós-Covid, essas coisas, né, pelo transplante ou não? Olha, na verdade não. Eu acho que está estável. O Covid ele gera, né, aquele eflúvio telógeno agressivo, violento, mas nós não temos tempo ainda de follow-up para dizer se ele liga algum gatilho que vai fazer com que a alopecia androgenética caminhe num passo mais rápido. Então, o que eu percebi foi uma estabilidade aí, apesar de existir realmente uma perda de cabelos que às vezes é severa em virtude do Covid. Certo. Doutor Diogo, o seguinte, pensa naquele cara que é careca, liso, aquela carequinha bem lisa, só que o cara tem pelo no corpo, né, no peito, nas costas e tal. Esse pelo, ele serve como zona doadora? Ou caso ele tenha barba, serve como zona doadora? Ou é só se ele tivesse do cabelo mesmo? Ele serve
em conjunto com a área do cabelo, porque apesar do paciente, a alopecia androgenética ela evolui até determinado ponto, que é o grau 7 de uma classificação que nós chamamos de Norwood. E o grau 7 é quando o paciente ele fica apenas com aquela fitinha na região posterior certo, e na região, exato, aqui, até né? Perto da orelha. Mas ali existem folículos que são transplantáveis, porque aquela região é perene, ela não vai cair. Então, aqueles folículos são resistentes à alopécia. Então, você, numa programação cirúrgica desse tipo, você usa os folículos dessa região, da área doadora, o máximo que é permitido ser retirado, tá? Porque o folículo retirado ele não cresce novamente, ele vai ter o seu crescimento agora na área receptora, e você pode mesclar com pelos do corpo, da área submentoniana e submandibular, da barba, não da face, certo. Mas sim da região cervical, e de pelos do tórax. Ah, pode ser utilizado Exato. Também, que interessante. Os do dorso, em alguns pacientes que são hirsutos, que têm muito pelo, eles podem ser usados também. No entanto, o folículo ele é mais delicado que o do pelo do peito. Certo. Tá? No caso do pelo do que está localizado no torso. E o da barba é o mais espesso de todos. O folículo ele é bem grosso, mais grosso que o do cabelo. Esses pelos eles não devem ser dispostos, esses folículos, em regiões de maior impacto estético. Eles servem para cobrir algumas regiões que estão posteriores à hairline, que é a linha de inserção dos cabelos. Eles servem para oferecer um volume. Você tem que fazer uma amálgama, você tem que mesclá-lo com os cabelos normais para que você venha a obter aí um resultado estético que seja cosmetologicamente aceito. Num caso avançado igual a esse, mesmo lançando mão de todos os recursos de transplantes de pelo corporal, dificilmente você vai conseguir oferecer uma cobertura total. Né? Exato. Você tem que lançar mão de estratégias que gerem coberturas em áreas que são priorizadas do ponto de vista estético. Porque aí eu acredito, né, que deve ter casos que dê para fazer que vai ficar ótimo, maravilhoso, e vai ter casos que talvez assim, consiga um resultado, mas não vai ser 100%. Sim. E eu acredito que tem casos que falam assim, olha, a gente vai fazer, mas não espera muito não. Existe isso? Depende do grau, como funciona? Depende do grau, de quão avançado está essa alopécia, e também depende da qualidade da zona doadora. Porque se o paciente ele tiver um comprometimento significativo da zona doadora, você vai ter folículos em pequena quantidade e de má qualidade para transplantar para a região receptora. Então isso tem que ser analisado na consulta presencial para que você possa dizer para o paciente se aquele procedimento vai conseguir alcançar as expectativas dele. Certo. E aí, por exemplo, vamos supor, você está em Campinas hoje, né? Mas às vezes tem alguém que te acompanha em rede social, que a pessoa de longe gostou do seu trabalho, quer fazer o procedimento, mas quer tirar as dúvidas, às vezes, ali pelo Instagram, alguma coisa. Você consegue fazer algum atendimento remoto, alguma coisa do tipo hoje em dia? Sim, algumas dúvidas nós conseguimos sanar através de redes sociais ou via WhatsApp. Certo. No entanto, algumas outras, elas requerem algum tipo de avaliação. E essa avaliação ela pode ser feita de forma remota, porém o paciente ele precisa ser visto antes da cirurgia. De qualquer maneira, mesmo que seja no dia, mas, mas a avaliação remota ela tem que ser uma avaliação médica completa. Sim, é que a telemedicina, né, que abriu esse leque. Sim, abriu também, esse né? leque e permitiu isso. Mas você tem que ver os antecedentes pessoais do paciente, se ele faz uso de alguma medicação, antecedentes familiares, se esse paciente não faz parte de uma família de pessoas com cardiopatias, doenças cardiovasculares, porque a sua avaliação pré-operatória ela vai depender disso. Um paciente que é hipertenso, diabético, que tem um histórico familiar de doença cardiovascular, ele tem que passar por uma rigorosa análise cardiológica pré-operatória com todos os exames que são pertinentes, para que você ofereça segurança para essa pessoa durante o procedimento. Claro.